Paulinho caminhava descalço pelas ruas de Juazeiro do Norte, segurando uma sacola quase vazia. O sol escaldante castigava seu corpo franzino enquanto ele voltava para o orfanato após um dia difícil tentando vender balas na praça. A cada passo, sua mente vagava entre sonhos distantes e a dura realidade de não ter uma família para quem voltar. Mas foi no momento em que seus olhos se fixaram em algo brilhante na calçada que sua vida começou a mudar de forma inacreditável. Ajoelhando-se, ele pegou o objeto com cuidado. Era um relógio reluzente, coberto de pequenos diamantes que cintilavam como estrelas sob a luz do sol. Paulinho, que nunca tinha segurado algo tão valioso, sentiu o coração disparar. Ele sabia que aquele relógio poderia valer mais do que ele jamais poderia imaginar. Com isso, veio a tentação de vendê-lo para comprar comida, ou quem sabe, realizar um de seus modestos sonhos. Mas, mesmo na pobreza, o garoto carregava um senso de moralidade comovente. Enquanto observava o relógio, Paulinho ouviu passos atrás de si e se virou abruptamente. Uma figura sombria se afastava, mas não antes de lançar-lhe um olhar enigmático. Um homem misterioso, de terno e óculos escuros, observava Paulinho à distância, desaparecendo rapidamente por entre os becos. Confuso, mas determinado, o garoto decidiu que não podia ignorar o valor sentimental que aquele objeto provavelmente tinha para alguém. Após algumas perguntas aos comerciantes da região, ninguém parecia saber a quem pertencia o relógio. Já começava a escurecer quando Paulinho avistou um cartaz pregado em um poste. Nele, uma foto do relógio era acompanhada por um número de telefone e uma promessa: recompensa generosa para quem devolver. O nome do dono estava escrito: Richard Castilho. Paulinho ficou surpreso ao ler o nome, já que todos na cidade conheciam o milionário que vivia na mansão mais luxuosa de Juazeiro. Apesar de seus sapatos furados e roupas desgastadas, Paulinho decidiu ir até a mansão naquela mesma noite. Ele sabia que poderia ser mal recebido por sua aparência humilde, mas algo em seu coração dizia que devolver aquele relógio era o certo a fazer. A caminhada até a área nobre da cidade foi longa e exaustiva, mas Paulinho não hesitou. O brilho das luzes da mansão de Richard logo apareceu ao longe, parecendo um castelo encantado em meio à escuridão. Quando finalmente chegou, Paulinho ficou paralisado diante dos enormes portões de ferro. Ele nunca tinha visto algo tão grandioso. Os seguranças, vestidos com uniformes impecáveis, o olharam de cima a baixo com desconfiança. "O que você quer aqui, garoto?", perguntou Raul, o chefe da segurança, em tom ríspido. Paulinho, segurando o relógio com ambas as mãos, respondeu com voz trêmula: "Eu vim devolver isso, é de um tal de Richard Castilho." Raul cruzou os braços, encarando Paulinho como se ele fosse uma ameaça. "E como você conseguiu isso? Um moleque como você não teria como pegar algo tão caro sem roubar." As palavras feriram o garoto, mas ele se manteve firme. "Eu encontrei na calçada, e vim devolver", disse ele, com os olhos brilhando de sinceridade. Mas Raul não parecia disposto a acreditar. Ele fez um sinal para outro segurança, e ambos começaram a cochichar. Raul pega seu rádio e murmura: "Temos um garoto aqui alegando que encontrou o relógio do Sr. Richard. Parece suspeito, mas vou detê-lo até termos mais informações." Paulinho sentiu um frio na espinha quando o portão começou a abrir lentamente. Ele não sabia se seria levado para dentro ou expulso dali. De repente, uma voz grave e autoritária ecoou no jardim: "Deixem-no entrar." Era Richard Castilho. O milionário surgiu na entrada da mansão, vestido com uma camisa social impecável e sapatos de couro brilhantes. Seus olhos analisaram Paulinho com curiosidade, enquanto ele gesticulava para que o garoto se aproximasse. "Então, você encontrou o meu relógio?", perguntou Richard, com um misto de ceticismo e interesse. Paulinho assentiu e estendeu o objeto com as mãos trêmulas.
Sim, senhor. Estava na calçada, perto da praça. Achei que devia devolver. A honestidade do garoto foi chocante para Richard, que estava acostumado a lidar com pessoas tentando tirar vantagem dele por causa de sua fortuna. Richard pegou o relógio e o examinou com cuidado, confirmando que era realmente o seu. Ele lançou um olhar rápido para Raul, como se repreendesse o segurança por sua desconfiança. Você fez um gesto muito inspirador, garoto, disse ele, um raro sorriso surgindo em seu rosto. Qual é o seu nome? Paulinho, respondeu o menino, sentindo o peso das palavras de Richard. O milionário fez um sinal para Raul, traga algo para ele beber. E avise na cozinha que preparem um lanche. Paulinho ficou sem palavras, ele não esperava ser tratado com tanta gentileza. Enquanto aguardavam, Richard começou a perguntar mais sobre o garoto. Você mora por aqui? Onde estão seus pais? A pergunta fez Paulinho abaixar os olhos. Eu não tenho pais. Moro no orfanato São José. A confissão, dita de forma tão simples e despretensiosa, atingiu Richard de forma profunda. Ele sentiu um aperto no peito, algo que não acontecia havia anos. Um órfão, murmurou Richard, quase para si mesmo. Ele não conseguia parar de pensar no passado que tanto tentou esquecer. Richard sabia muito bem o que era crescer sem uma família. Mas algo no olhar honesto e corajoso de Paulinho o fez sentir uma conexão imediata. O silêncio entre os dois foi interrompido quando Raul voltou com um suco e um sanduíche. Paulinho, faminto, agradeceu com educação antes de começar a comer. Enquanto observava o menino, Richard mal conseguia entender por que aquele encontro o afetava tanto. Mas algo dentro dele dizia que Paulinho não tinha aparecido em sua vida por acaso. Paulinho terminou o sanduíche com uma pressa misturada a uma fome muito reprimida, enquanto Richard o observava com um misto de curiosidade e preocupação. Obrigado, senhor, disse o garoto, enxugando a boca com as costas da mão. Richard se aproximou, abaixando-se até ficar na altura do menino. Você é um garoto muito corajoso, Paulinho. E também muito honesto. As palavras do milionário foram comoventes, deixando Paulinho sem reação por alguns segundos. Eu só fiz o que achei certo, respondeu, os olhos castanhos brilhando de esperança e surpresa. Richard se levantou, estendendo a mão para o garoto. Venha, quero te mostrar algo. Paulinho hesitou, mas o gesto gentil de Richard o encorajou a segui-lo. Atravessando o vasto jardim iluminado por luzes suaves, o garoto sentiu o coração acelerar. Ele nunca tinha visto tanta beleza de perto. Ao entrar na mansão, Paulinho ficou paralisado pela grandeza do hall. Lustres de cristal pendiam do teto alto, refletindo brilhos por todos os lados. Tapetes macios cobriam o chão e obras de arte decoravam as paredes. Aqui é onde eu moro, disse Richard, observando a reação do garoto. Mas não foi sempre assim. Eu também conheço a dureza das ruas. Enquanto Richard falava, uma sombra se movia discretamente pelos corredores da mansão. Vanessa, a ex-namorada de Richard, escutava a conversa escondida, com um olhar cheio de intenções misteriosas. Richard guiou Paulinho até uma grande sala de estar, onde se sentaram em confortáveis poltronas. Me conta mais sobre você, Paulinho, pediu Richard, tentando entender o que aquele garoto tinha de tão especial que mexia tanto com ele. Paulinho, ainda tímido, começou a falar sobre o orfanato, suas poucas amizades e o sonho de um dia ter uma família. Eu sempre quis ser engenheiro, sabe? Construir coisas grandes, fortes, como essas, disse Paulinho, apontando para a estrutura majestosa da mansão. Richard ouviu atentamente, sentindo uma empatia profunda que não experimentava há muito tempo. E você nunca foi adotado? Perguntou,
sua voz carregada de uma curiosidade genuína. Paulinho balançou a cabeça negativamente. Não, senhor. Acho que ninguém quer um garoto grande como eu. Eles preferem os menores. O tom resignado do garoto perfurou o coração de Richard, que se viu refletido naquelas palavras. Isso é um absurdo, disse o milionário, com um brilho determinado no olhar. Todos merecem uma chance. Nesse momento, Vanessa entrou abruptamente na sala, seus saltos ecoando no piso de mármore. Richard, o que você está fazendo com esse garoto aqui? Sua voz era fria, cortante, enquanto seus olhos percorriam Paulinho com desdém. Quem é você, moleque? Paulinho encolheu-se, mas Richard não hesitou. Vanessa, este é Paulinho. Ele devolveu meu relógio. E quero que você o trate com respeito. Vanessa se aproxima de Richard e sussurra algo em seu ouvido, insinuando que o garoto poderia ser um golpista tentando ganhar a confiança dele. Richard fica visivelmente irritado, mas mantém a calma. Paulinho sentiu o peso do ambiente ficar denso e desconfortável. Ele pensou em se levantar e sair, mas Richard colocou uma mão firme e gentil em seu ombro, como se dissesse silenciosamente que tudo ficaria bem. Vanessa lançou um último olhar desconfiado e se retirou, deixando um rastro de tensão no ar. Richard respirou fundo e sorriu para Paulinho. Desculpe por isso. Algumas pessoas simplesmente não conseguem ver além das aparências. Paulinho sorriu timidamente, mas sentiu uma onda de gratidão por aquele homem que pela primeira vez, parecia acreditar nele. Paulinho ainda estava processando o que acabará de acontecer com Vanessa, quando Richard se levantou, tentando dissipar a tensão no ar. Venha, Paulinho. Quero que jante comigo. Você deve estar faminto depois de tanto tempo andando pelas ruas. O garoto tentou recusar, dizendo que já tinha comido o sanduíche, mas Richard insistiu. Não aceito um não. Um jantar de verdade. Vamos. Eles seguiram para a sala de jantar, onde Paulinho ficou ainda mais impressionado. A longa mesa de madeira maciça, adornada com um arranjo de flores, parecia algo saído de um filme. Um garçom apareceu para anotar os pedidos, mas Paulinho, sem saber o que escolher, pediu apenas arroz e carne. Richard riu, mas sem zombaria. Vamos completar isso com algo especial. Que tal uma sobremesa de sorvete depois? Enquanto comiam, Richard começou a contar histórias sobre sua juventude. Eu sei o que é crescer sem muito. Meu pai nos deixou quando eu era muito jovem, e minha mãe fez tudo o que pôde para me criar. Quando ela morreu, eu me vi sozinho, sem ninguém para me guiar. Tive que lutar para chegar onde estou hoje. Sua voz soava distante, carregada de uma melancolia profunda. Paulinho ouvia atentamente, sentindo uma conexão inexplicável com aquele homem. Eu também sempre quis lutar, senhor. Só não sei por onde começar. A simplicidade e a honestidade de Paulinho foram comoventes para Richard. Ele sabia que, embora o garoto fosse jovem, carregava nos ombros um peso que nenhuma criança deveria suportar. Enquanto conversam, Paulinho menciona que o relógio estava caído perto de uma banca na praça. Richard se lembra que estava com Vanessa naquele dia, o que levanta a suspeita de que ela pode ter deixado o relógio cair de propósito para causar confusão. Ele não menciona nada ao garoto, mas faz uma nota mental para investigar. No meio da conversa, Vanessa aparece novamente, agora visivelmente incomodada. Richard, podemos conversar em particular? Paulinho olha para Richard, como se pedisse desculpas por atrapalhar, mas Richard o tranquiliza com um gesto. Ele sai com Vanessa para um canto da sala. Você está mesmo acreditando nesse garoto? Não vê que ele pode estar armando algo? Pessoas como ele, Vanessa começa, mas Richard a interrompe.
agora com um olhar de descontentamento. Pessoas como ele? Pessoas honestas e corajosas? Vanessa, talvez você precise rever seus conceitos. Esse garoto fez o que muita gente jamais faria. Vanessa cruza os braços, claramente irritada, mas não insiste mais. Quando Richard volta para Paulinho, o garoto parece apreensivo. Está tudo bem? Richard pergunta. Paulinho assente, mas ele não consegue esconder o receio de estar no lugar errado. Desculpe, senhor. Acho que já causei muitos problemas. Richard se ajoelha ao lado do garoto, segurando seus ombros. Paulinho, você não causou problema algum. Na verdade, você fez algo transformador. Me lembrou de coisas que eu havia esquecido, coisas que realmente importam. A noite continua com Richard mostrando mais de sua casa para Paulinho, incluindo uma biblioteca enorme, onde o garoto fica fascinado por livros de engenharia. Posso pegar um emprestado? Ele pergunta timidamente. Richard sorri. Pode levar quantos quiser. Antes de dormir, Paulinho, sem querer, escuta uma conversa entre Richard e um advogado no telefone, mencionando algo sobre adoção. O garoto se pergunta se aquilo tem algo a ver com ele, mas prefere não perguntar. Na manhã seguinte, Paulinho acordou cedo, ainda desacostumado ao conforto do quarto de hóspedes onde passará a noite. Ele mal podia acreditar que estava ali, em uma mansão tão grandiosa, depois de tantos anos dormindo em camas duras no orfanato São José. A sensação era encantadora, mas também despertava um medo em seu coração. Tudo aquilo parecia bom demais para ser verdade. Quando desceu para o café da manhã, encontrou Richard à mesa, lendo o jornal. Dormiu bem, garoto? Perguntou o milionário, sem tirar os olhos da manchete. Paulinho assentiu, sentindo-se pequeno naquela sala imensa. Quero que me mostre o orfanato onde você mora, disse Richard de repente. Paulinho quase derrubou o suco que segurava. O senhor quer ir lá? Richard fechou o jornal e se levantou, decidido. Quero conhecer o lugar que tem sido sua casa por tanto tempo. Vamos? Sem ter como recusar, Paulinho guiou Richard até o orfanato, um prédio antigo e mal conservado, cercado por um portão enferrujado. A diretora, Dona Clara, os recebeu com um sorriso caloroso. Paulinho, quem é este senhor? Perguntou, com curiosidade. Richard apertou a mão dela, apresentando-se com educação. Sou Richard Castilho. Paulinho encontrou algo meu e fez questão de devolver. Queria conhecer o lugar onde ele vive. Dona Clara, embora surpresa, convidou-os a entrar. O olhar de Richard percorreu as paredes descascadas e os móveis desgastados. Ele percebeu que apesar das condições precárias, o lugar era mantido com amor e esforço. Enquanto Richard conversava com Dona Clara, ela entregou-lhe uma caixa com alguns pertences que Paulinho tinha desde que fora deixado no orfanato. Dentro, havia uma foto antiga de uma mulher jovem com olhos familiares. Richard ficou chocado, sentindo uma estranha conexão com a imagem. Quem é essa? Perguntou Richard, tentando esconder sua inquietação. Dona Clara explicou que a mulher da foto provavelmente era a mãe de Paulinho, mas eles nunca conseguiram descobrir sua identidade. Paulinho, que ouvia a conversa à distância, aproximou-se e olhou para a foto com saudade. Ela me deixou aqui quando eu era muito pequeno. Não me lembro dela. A expressão de Richard endureceu. Ele segurou a foto com força, sentindo seu coração acelerar. Algo naquele rosto despertava memórias que ele não conseguia acessar por completo. Decidiu, então, não comentar nada com Paulinho até ter mais respostas. Esse lugar, vocês precisam de ajuda, disse ele a Dona Clara, olhando em volta para as crianças que brincavam no pátio. Fazemos o que podemos, respondeu a diretora,
suspirando. Richard fez uma promessa silenciosa naquele momento: ele faria algo pelo orfanato, começando por ajudar Paulinho. Paulinho, você é um garoto especial, disse ele, olhando para o menino com admiração profunda. E você merece muito mais do que isso. De volta à mansão, Paulinho sentia-se confuso com tudo o que estava acontecendo. Ele não sabia explicar, mas sentia que havia algo que Richard não estava dizendo. Enquanto o garoto folheava os livros de engenharia que havia pegado emprestado, Richard estava em seu escritório, observando a foto da mulher e ligando para seu advogado. Álvaro, preciso que você investigue algo para mim. Pode ser importante. No mesmo momento, Vanessa entra no escritório sem ser chamada e vê a foto na mesa de Richard. Quem é ela? Pergunta com um tom de ciúme, mas ao olhar para a imagem, sua expressão muda para surpresa. Você acha que... Ela não termina a frase, mas Richard pede que ela não se envolva. O mistério começa a se intensificar. Na manhã seguinte, enquanto Paulinho explorava a biblioteca da mansão, Richard estava inquieto no escritório, observando a foto da mulher que tanto o intrigava. Ele sabia que não podia ignorar o sentimento avassalador que aquela imagem despertava. Será possível que haja alguma conexão entre mim e Paulinho? O pensamento parecia inacreditável, mas algo o impulsionava a descobrir a verdade. Richard decidiu consultar seu advogado, Dr. Álvaro, um homem meticuloso e de confiança. Preciso que você encontre tudo o que puder sobre essa mulher e a ligação dela com Paulinho, instruiu Richard. Dr. Álvaro assentiu, prometendo ser rápido. Enquanto isso, Richard sabia que precisava tomar uma decisão sobre o garoto. Quando voltou à sala de estar, encontrou Paulinho mergulhado em um dos livros de engenharia. Gostando dos livros? Perguntou Richard, sorrindo ao vê-lo tão concentrado. Paulinho levantou os olhos e sorriu timidamente. Muito, senhor. Não sabia que existiam tantas coisas incríveis para aprender. O entusiasmo do garoto foi comovente, e Richard sentiu que precisava oferecer mais a ele. Paulinho, quero que passe o fim de semana aqui comigo, disse Richard. O garoto ficou surpreso e hesitante. Eu não sei, senhor. E se o orfanato precisar de mim? Richard segurou o ombro de Paulinho com firmeza. Dona Clara sabe que você está comigo. E aqui você terá a chance de sonhar um pouco mais alto. Durante o jantar naquela noite, Paulinho mencionou que em seus sonhos, sempre imaginava ter um pai para guiá-lo. A revelação deixou Richard visivelmente emocionado, mas também o fez refletir sobre o vazio em sua própria vida. Era como se o garoto tivesse colocado em palavras, algo que ele mesmo sentia. No entanto, o clima tranquilo foi interrompido quando Vanessa apareceu, mais uma vez, trazendo um ar de tensão. Richard, posso falar com você agora? Perguntou, com o tom de quem não aceitava um não como resposta. Paulinho imediatamente ofereceu-se para deixar a sala, mas Richard o interrompeu. Paulinho, fique. Não há nada que você não possa ouvir. Vanessa cruzou os braços, lançando um olhar penetrante para Paulinho antes de se virar para Richard. Você não pode estar pensando em adotar esse garoto. Isso é loucura. Sua voz era cortante, mas Richard permaneceu firme. E por que seria loucura, Vanessa? Ele é um menino honesto e merece uma chance. Vanessa, em um ato desesperado, revela que descobriu algo sobre Paulinho, uma suposta conexão com uma família problemática do passado. Você não sabe quem ele realmente é, Richard. Esse garoto pode trazer problemas para você. Richard, no entanto, vê a declaração como uma tentativa desesperada de afastá-lo de Paulinho. Paulinho, ouvindo aquilo, ficou visivelmente abalado. Senhor Richard, se eu estou causando problemas, posso voltar para o orfanato, disse ele,
tentando esconder as lágrimas. Mas Richard se ajoelhou diante do garoto, segurando-o pelos ombros. Paulinho, você não vai a lugar algum. Eu acredito em você. E vou provar que nada disso importa. A decisão de Richard estava tomada. Ele ligou para o advogado naquela mesma noite e deu início ao processo de adoção. Paulinho mal podia acreditar no que estava acontecendo. O senhor quer ser meu pai? Perguntou, com a voz trêmula. Richard sorriu, os olhos cheios de emoção transformadora. Quero, Paulinho. E se você me aceitar, será uma honra. Os dias que se seguiram à decisão de Richard foram de uma mistura de esperança e tensão. Paulinho começava a se sentir parte de algo maior, mas também carregava um medo constante de que aquilo pudesse ser tirado dele. Enquanto isso, Richard se dedicava a acelerar o processo de adoção, enfrentando desafios burocráticos que pareciam intermináveis. No entanto, ele não estava preparado para o que estava por vir. Vanessa, em um movimento inesperado, envia documentos falsificados a um tribunal, alegando que Paulinho era filho de um criminoso procurado. Isso cria um escândalo que coloca em dúvida a decisão de Richard de adotá-lo. Quando Richard recebeu a notificação do tribunal, ficou chocado. Isso é absurdo, exclamou, enquanto lia as acusações falsas contra Paulinho. Ele sabia que Vanessa estava por trás disso, mas precisava agir com cautela. Paulinho, por outro lado, começou a acreditar nas mentiras que estavam sendo espalhadas. Talvez eu realmente não mereça isso, Sr. Richard, disse ele, com os olhos cheios de lágrimas. Talvez seja melhor eu ir embora. Richard segurou o garoto pelos ombros, sua voz firme e determinada. Paulinho, não diga isso. Você não vai a lugar algum. Vamos provar que essas acusações são falsas. Mas a tensão só aumentava. A mídia local começou a divulgar a história, pintando Paulinho como um garoto problemático, e Richard como alguém que estava colocando sua reputação em risco. No auge da confusão, Dona Clara aparece na mansão com novos documentos encontrados no orfanato, incluindo uma certidão de nascimento que contradiz as acusações. Ela também revela que uma mulher misteriosa havia tentado pagar para obter informações sobre Paulinho semanas antes. A revelação deu a Richard a pista que precisava. Ele contratou investigadores para desvendar o envolvimento de Vanessa, que agora estava claramente tentando sabotar o processo de adoção. Enquanto isso, Paulinho começava a perceber que Richard não iria desistir dele. Isso o enchia de esperança, mas também o deixava assustado com a possibilidade de tudo dar errado. Richard confrontou Vanessa diretamente. Por que está fazendo isso? Por que está tentando destruir a vida de um garoto inocente? Vanessa, com um sorriso amargo, respondeu: Você nunca me deu a chance de ser parte de sua vida, Richard. Porque ele merece. A conversa foi intensa, mas deixou claro para Richard que Vanessa não se importava com a verdade, apenas com sua própria frustração. Durante uma audiência no tribunal, os investigadores de Richard apresentam provas de que Vanessa estava por trás das acusações falsas. Isso não só limpa o nome de Paulinho, mas também expõe Vanessa publicamente, causando uma reviravolta no caso. Quando o juiz anunciou que o processo de adoção poderia continuar, Paulinho sentiu um alívio inspirador. Ele olhou para Richard com gratidão nos olhos, dizendo apenas: Obrigado por não desistir de mim. Richard sorriu, com os olhos marejados. Eu nunca desistiria de você, Paulinho. Nunca. O dia da audiência final chegou, e a atmosfera na sala do tribunal era carregada de emoção. Paulinho vestia roupas novas que Richard havia comprado especialmente para a ocasião, mas seu nervosismo era evidente. Ele apertava as mãos trêmulas, olhando ao redor, como se esperasse que algo ainda pudesse dar errado. Richard, sentado ao seu lado,
sorriu e disse calmamente: hoje é o começo de algo inesquecível, Paulinho. Confie em mim. O juiz entrou na sala, e todos se levantaram. O momento parecia se arrastar, com documentos sendo apresentados e testemunhos sendo ouvidos. Dona Clara fez questão de falar sobre o caráter íntegro de Paulinho, descrevendo-o como um garoto honesto e trabalhador, apesar de todas as adversidades. Cada palavra dela enchia o coração de Richard de orgulho profundo. Quando o juiz finalmente aprovou o pedido de adoção, Paulinho não conseguiu conter as lágrimas. Ele olhou para Richard, e pela primeira vez, chamou-o de pai em voz alta. O momento foi tão comovente que até as pessoas no tribunal se emocionaram. Após a audiência, Richard levou Paulinho para um passeio pela cidade. Eles visitaram a praça onde o relógio havia sido encontrado, e Paulinho não pôde deixar de sorrir ao lembrar como tudo começou ali. Se eu não tivesse decidido devolver aquele relógio, começou Paulinho, mas Richard o interrompeu, colocando uma mão em seu ombro. Foi sua honestidade que nos trouxe até aqui, Paulinho. Isso é algo que dinheiro nenhum pode comprar. De volta à mansão, uma festa surpresa esperava por eles. Dona Clara e as crianças do orfanato estavam presentes, assim como funcionários da casa e amigos próximos de Richard. Balões decoravam o jardim, e uma grande faixa dizia: "Bem-vindo à família, Paulinho." O garoto ficou chocado com a surpresa, mas a emoção logo tomou conta. Ele correu para abraçar Dona Clara e agradeceu por tudo o que ela havia feito por ele. Durante a festa, Paulinho encontrou um diário no escritório de Richard. Ao abri-lo, ele descobriu que Richard havia escrito sobre sua própria solidão e o desejo de ter uma família antes de conhecê-lo. Uma das frases dizia: "Talvez ainda exista alguém lá fora que precise de mim tanto quanto eu preciso dele." Paulinho levou o diário até Richard, e com lágrimas nos olhos, disse: "Acho que esse alguém sou eu." Nos dias que se seguiram, Richard fez mudanças significativas em sua vida. Ele investiu em melhorias para o orfanato, garantindo que as crianças tivessem acesso a melhores condições de vida. Paulinho, agora oficialmente parte de sua família, começou a estudar em uma escola particular, mas nunca se esqueceu de onde veio. Ele fazia questão de visitar o orfanato sempre que podia, levando esperança às outras crianças. A relação entre Richard e Paulinho floresceu como algo transformador e inspirador, mostrando que conexões genuínas podem curar feridas que o tempo sozinho não consegue. A última cena mostrou os dois juntos, observando o pôr do sol na varanda da mansão. "Obrigado por me dar uma chance, pai", disse Paulinho. Richard olhou para ele com um sorriso emocionado. "Você me deu algo muito maior, Paulinho, uma nova vida." Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.